Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspirações. E hoje nós vamos falar aqui sobre a mediunidade mais importante. E eu trouxe aqui para falar disso esse livro aqui, bem clarinho, né? Diretrizes de Segurança. Vamos parar aqui com, que é do Divaldo Franco e do Raul Teixeira. Tem aqui um diálogo em torno das múltiplas questões da mediunidade. O legal desse livro, tá aqui até os dois, né? O Divaldo Franco e o Raul Teixeira. O legal desse livro é que ele é de perguntas e respostas, bem simples, bem diretas, sobre muitas situações da mediunidade. Então vamos direto ao assunto aqui na pergunta número 2 que ele faz, que ele pergunta o seguinte: há mediunidades mais importantes que outras? E médiuns mais fortes que outros? E olha o que o Raul Teixeira responde. Verdadeiramente não pode haver mediunidades mais importantes que outras, nem médiuns mais fortes do que outros. Existem médiuns e mediunidades. Segundo Paulo de Tarso, existem dons, e ele se refere à visão, à audição, à cura, à palavra, ao ensino, mas disse que um só é o Senhor. Ele está falando da parte lá de Paulo, da carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais. Tá? Até tem a referência aqui, Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. É uma parte muito bonita. Eles provêm da mesma fonte, vem de Deus, né? Os indivíduos que psicografam, que psicofonizam, que materializam, poderão todos realizar um trabalho apostolar na realidade em que se encontram. Não é o número de possibilidades que dá importância ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é aquilo que ele faz com os dons que possua. Olha só, ele está dizendo aqui, não é a quantidade de tipos de mediunidade que você tem, tá? É o que você faz da mediunidade. Verificamos que a importância do médium se localiza na honra que tem de poder servir. Não existem médiuns mais fortes que outros na doutrina espírita, mas sim os que são mais dedicados que outros, mais afervorados que outros, que estão renunciando à matéria e efetuando o esforço do autoaprimoramento mais do que outros. Isso ocorre, e é esse esforço para algo mais alto que confere ao médium ou a outro servidor qualquer melhores condições de estar à frente na lide. Mas isso não significa que o que venha na retaguarda não poderá alcançá-lo, realizando os mesmos esforços, ou seja, cada um tem a sua chance, pode realizar os seus esforços e evoluir. Conversando oportunamente com um grupo de amigos, o nosso venerável Chico Xavier dizia que os companheiros que o questionavam, que o dia em que não chora não viveu. Depreendemos disso que quanto mais se alteia a mediunidade, colocando aquele que dela é portador numa posição de destaque, numa posição de claridade, naturalmente, os que não desejam a luz mais atirarão pedras à lâmpada, tentando quebrá-la quando não desejam derrubar o poste que a sustenta. Daí o médium mais importante ser aquele que mais disposto esteja para enfrentar essas lutas em nome do Cristo, médium de Deus por excelência, e o mais importante senhor da mediunidade que conhecemos. Não caberá nenhum desânimo a nenhum de nós outros, que ainda nos localizamos numa faixa singela de mediunidade, galgando os primeiros passos. Isto porque já ouvimos companheiros que gostariam de receber mensagens como o Chico recebe. Desejariam receber obras daquele talante, desejariam ser médiuns da envergadura desse ou daquele companheiro que se projeta na sociedade, mas desconhecem a cota de sacrifícios diários, de lutas, de lágrimas, de renúncias a que eles têm de se predispor e se dispor. Por isso, em Espiritismo, não há médiuns superiores a outros, nem mediunidades mais importantes que outras. Existem oportunidades para que todos nós tomemos a charrua da evolução sem olharmos para trás, crescendo sempre. Olha, gente, a mensagem que o Raul Teixeira dá aqui, explicando que não existe um tipo de mediunidade mais importante e não existem médios importantes. E ele tem muita razão em falar
disso, porque nós vemos muitas vezes casos de médiuns que têm sim a mediunidade muito boa, capacidade de comunicação, às vezes até capacidade de cura, e utilizam muito mal, né? Para transgressões, crimes, usam mediunidade de cura para cobrar das pessoas a cura, usam, por exemplo, mediunidade de clarividência para prestar consultas cobrando em dinheiro, e muitas vezes muito dinheiro, e outros até aplicando golpes. Muitas vezes esses médiuns até perdem a mediunidade, porque a espiritualidade, dentro do seu conhecimento, do seu entendimento, né, calcula que deve então retirar ali aquele dom, que deve ali bloquear de alguma forma. E o próprio mentor espiritual daquela pessoa se afasta, né, não vai cometer crimes juntos. E aí o que acontece? Aquela pessoa passa a fingir, mentir, falar qualquer coisa dizendo que está fazendo previsões. Então, a mediunidade, gente, como explica o próprio Raul Teixeira aqui, ela é para a nossa evolução pessoal. Muitas pessoas dizem assim: Anderson, eu quero descobrir qual é a minha mediunidade, porque eu quero ajudar, eu quero praticar a caridade, né? Então aí ficam tentando a evolução da mediunidade, aprendendo, fazendo cursos, mas esquecem do ponto principal. Você sim vai usar a sua mediunidade para ajudar, mas a primeira pessoa que a mediunidade vai ajudar é você. Porque o processo de estudo da mediunidade é não só livro dos espíritos e coisas do tipo, mas também você autoconhecer-se, você entender a si mesmo, para que você possa evoluir, para que você possa crescer como pessoa. Então, esse processo é o processo mais importante do desenvolvimento da mediunidade. Muitas pessoas erram em achar que assim, o grande negócio da mediunidade é eu poder estar na mesa mediúnica dando comunicações, né? Ajudando os espíritos. Mas o que os espíritos se preocupam muito, e os mentores espirituais se preocupam muito, é se o que você está fazendo está atingindo dentro de você. Quantas pessoas a gente vê indo no centro, assistindo comunicações de obsessores, de espíritos viciosos, de espíritos criminosos, né? E aí saem do centro e fazem coisas semelhantes, né? Saem do centro e cometem os mesmos erros dos espíritos que vêm ali, obsessores, perseguidores, né? Espíritos que são fúteis, que estão ali preocupados com futilidades da vida. Então, enquanto que a evolução mediúnica está nos atingindo, quanto que a doutrina espírita está entrando em nós mesmos, ou ela é só uma capa de um livro que nós carregamos, né? Então, quando a gente carrega a Bíblia embaixo do braço, quando a gente carrega o livro dos Espíritos embaixo do braço, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, qualquer livro que nos melhore moralmente, né? Qualquer livro sagrado, como as pessoas dizem, né? Seja o Talmud, seja qualquer outro, né? É importante que nós carreguemos esse livro, aqui e aqui. Porque se nós não fizermos isso, né, não vai entrar na nossa cabeça, no nosso coração, e nós não vamos evoluir como pessoas. Então, essa é a lição que Raul Teixeira dá aqui. Então, agradeço muito a Raul Teixeira de Valdo Franco por esse livro Diretrizes de Segurança, que existe há bastante tempo e eu já leio e releio, é um livro de estudo. Agradeço a vocês por terem ficado aqui, desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo de Inspirações.